Olá pessoal, todos bem? Então, hoje estamos aqui para fazer mais um vídeo para vocês e o vídeo de hoje tem como tema reformas. Então, se você está pensando em construir, reformar o seu apartamento, sua casa, seu capoco, assiste o vídeo até o final que ele pode te ajudar em muito. Com certeza, a gente, vai traçar aqui uma timeline de como se deve acontecer uma reforma para você evitar contratempos, desperdício, que gera prejuízo financeiro. Né? E ninguém quer, é claro, gastar mais do que o que deveria numa reforma, principalmente. Durante ao longo do vídeo nós vamos explanar isso aqui para vocês, então acompanhe a gente até o final, beleza? Então, para começar, a gente precisa sempre bater nessa tecla de que precisa-se de um planejamento. Né? Um bom planejamento, estabelecendo um cronograma, estabelecendo as etapas dessa reforma, tentar entender quais os níveis dela e tudo que essa reforma vai afetar. Quais os sistemas dessa reforma que ela vai afetar. Ah, Rodrigo, eu quero derrubar uma parede. Mas tá, essa parede tem fiação passando nela, tem algum tipo de encanamento, tem o sistema do ar-condicionado que passa por ali. Então é uma série de perguntas que justamente na fase inicial, né, quando se está ali na fase do estudo prévio para essa reforma, é que essas perguntas vão ser respondidas. O Rodrigo bem disse, né, uma das etapas do planejamento é a inserção do projeto, né? Porque como que você vai fazer uma reforma sem antes ter um projeto, com as diretrizes ali, pelo menos o passo a passo do que você vai fazer, o que será feito, o que será construído, o que será demolido, quais serão as alterações, quais serão essas intervenções. E é através do projeto que você vai conseguir ter uma visualização do todo, de como vai poder ficar a sua reforma, de como vai ficar a escolha dos materiais, a escolha das cores, das texturas. Então é sempre importante ter o projeto. Que além de todo esse visual, ele também pode vir, né, o certo ali, com uma planilha orçamentária. Então você vai colocar o pé no chão em relação aos seus custos, aos gastos da sua obra. Uhum. Uma experiência que a gente teve ao longo desse tempo na nossa empresa, aqui no nosso escritório, na Manitre, é justamente essa dinâmica de alinhar melhor o sonho dos nossos clientes, ou seja, quando você for fazer a sua reforma, o que você deseja, mas que muitas das vezes pode fugir um pouco da sua previsão orçamentária, né? Do saldo que você tem para investir, até porque são vários elementos que entram nisso, né? E principalmente nesse assunto reforma, como eu falei no início, algumas modificações que aparentemente só vai mexer em um tipo de sistema, mas podem ter outros que vão acarretar também algumas modificações, né? Modificar uma tomada de lugar, né? Vai ter que reinstalar um rodapé, mexer num piso, modificar a soleira, então assim, das janelas, então fazer uma requadração, de repente a sua janela, a sua esquadria é de aço e você quer colocar o famoso blindex, então você vai ter que fazer uma requadração para a equipe ali da parte da vidraçaria vir e fazer a instalação. Então, são várias coisas que muitas das vezes se deixa se passar, né? E é nessa fase de projeto que você vai entender melhor isso, né, com a ajuda de um profissional, é claro, e aí você consegue, né, alinhar melhor aquilo que você deseja daquilo que você pode executar. É muita verdade isso que o Rodrigo falou, porque você não vai ficar no escuro, não vai ficar perdido e não vai ter a surpresa em relação aos gastos, né? Uma coisa muito importante também dentro dessa temática é você ter uma reserva de emergência, né? Entra um pouco nessa questão do planejamento financeiro, mas você ter um valor para alguma emergência, porque, por exemplo, o Rodrigo até mencionou, às vezes você está fazendo uma demolição de uma parede, tem um fio passando ali, mas se tiver um cano, uma marcenaria, e umas duas vezes aconteceu, mesmo a gente pedindo a planta para o cliente, tinha planta em mãos, na planta não tinha informação de nenhuma informação, a gente ia fazer a instalação de algum móvel, algum armário e acabava perfurando um cano. E aí, geralmente, é em área molhada, área de cozinha. Então, você perfurar um cano na área de cozinha, não é só uma pintura, não é só você emassar e pintar novamente. Não, você tem que trocar o revestimento daquela parede. E muitas vezes nem tem mais a peça. Então, assim, é bom ter uma reserva financeira para esse tipo de emergência. Então, essa reserva
financeira, esse estudo financeiro, ele entra também nessa parte do planejamento, né? E assim, uma das coisas que, é claro, que vai baratear também, diminuir os custos, é o famoso faça você mesmo. A gente entende que em várias etapas da reforma, dependendo do seu nível, do seu grau de intervenção, você mesmo pode fazer, né? Hoje aqui no YouTube existe diversos tutoriais de coisas simples que pode ser feito por você mesmo. E a gente sabe que o quesito mão de obra geralmente onera um pouco mais. Então, é claro que, como eu estou falando, depende do nível. Ah, é uma pintura simples, onde a parede já tem um acabamento, já foi aplicada uma massa corrida para tirar as irregularidades. Você mesmo pode ali pintar. Existem muitas tintas hoje à base d'água, ou seja, que não vai depender tanto conhecimento técnico ali para o preparo, então você mesmo pode fazer o posicionamento ali dos móveis, a questão de uma certa composição básica do seu ambiente. Tem muito vídeo aqui da Mani3, você pode assistir outros vídeos aí que mostram, né, em 3D esses espaços que a gente projeta, então você já pode tirar dali algumas ideias de posicionamento. Então a parte de decoração você também já pode você mesmo fazer ali, compor o seu ambiente, até mesmo com coisas que você já tem, né, na sua residência, sem precisar comprar nada novo. Você também pode fazer a escolha de materiais inteligentes, né? Por exemplo, você vai fazer ali, você quer fazer uma revitalização na sua cozinha, né? Fazer uma pequena reforma na sua cozinha. Ao invés de você trocar o revestimento ali da parede, hoje em dia existem muitos adesivos que você consegue colocar por cima daquele revestimento, ou até mesmo uma pintura epóxi, e assim, vai reduzir exponencialmente o custo daquilo. Vai reduzir com entulho, com quebradeira, com muitas coisas. E vai ter um aspecto final, o resultado que você deseja, o resultado que você espera. Como o Rodrigo disse, tem como você aproveitar os móveis que você já tem. Às vezes, se você trocar o puxador, já muda uma cômoda que você tem. Se você colocar uma capa no seu sofá ou mandar trocar o sofá do sofá, já vai reduzir o custo do sofá novo. Então, assim, são N possibilidades que você pode fazer, não só na parte estrutural, né, da residência, do apartamento, mas também nessa parte de decoração, que não necessariamente você precisa gastar muito dinheiro para ter a casa dos seus sonhos. E se você tem a intenção de demolir ou construir alguma coisa, essa é a hora. Porque você não pode demolir uma parede ou construir, abrir um vão para uma janela, um vão para uma passagem, depois que você já pintou, depois que você já passou a instalação elétrica e hidráulica. Então, assim, até uma certa coerência, né, nas etapas da reforma. Então, primeiro é o mais grosso, né, tem que entender que primeiro são as partes mais pesadas ali da reforma, para depois vir com o fino acabamento. Então, você vai fazer a primeira parte dessas alterações estruturais, alterações ali nos pontos de energia, nos pontos de água, de esgoto, se for o caso, com aberturas de vãos também antes. Após a construção das paredes, a abertura desses vãos de janelas, a instalação elétrica, instalação hidráulica, aí você vem com a parte de revestimento. Que aí entra forro, teto. Entra muito nessa questão do cronograma, né? De se estabelecer um cronograma lá no início, ou seja, o planejamento sendo executado, né, de forma lógica, né? Passando de um ponto para o outro, uma finalização anterior, né, um preparo, até chegar no acabamento para não ter que refazer algo, né? Demolir algo porque esqueceu, porque mudou de ideia. A gente até costuma dizer, né? Desde lá da faculdade, de que enquanto está no papel, né? Enquanto está aqui no software, no 3D, ou seja, na base do planejamento e do projeto, a gente pode refazer várias vezes. Agora, depois que começa a ser executado, aí já onera bastante as reformas. E isso acontece muito, até mesmo por, às vezes, não ter a contratação de bons profissionais, né? Como a gente acabou de falar, uma dica muito interessante é você mesmo fazer certas coisas. Mas outras, é mais inteligente, o custo-benefício é maior e diminui o custo final quando você contrata uma boa mão de obra. Desde profissionais para estarem gerindo a sua reforma, até quem está ali na parte operacional executando. Então, assim, por exemplo, muita gente não testa quando faz uma encanação nova, não faz o teste da água para ver se estancou ali qualquer tipo de vazamento, e aí já fecha a parede, já coloca o revestimento, e aí quando vai ligar a torneira começa a ter o vazamento, porque esqueceu-se de fazer um teste prévio ali quando ainda estava com a parede aberta e a encanação exposta. É muito importante, assim,
igual o Rodrigo acabou de falar, utilizar essa questão de uma mão de obra. A gente está, assim, tudo bem, a gente trabalha nessa área e tudo, mas o nosso objetivo aqui é no intuito de ajudar. Por exemplo, a pessoa às vezes fala, não, eu consigo fazer tudo do início ao fim, eu consigo gerir a minha obra. Mas não custa nada você contratar nem que seja uma consultoria para te dar o norte, porque muitas vezes um olhar mais treinado vai ver coisas que você não está vendo. E que para a gente já são coisas até triviais, que a gente já vê, tanto vê, né? A gente já está massificado nisso. Então, muitas vezes a gente vai te dar, vai te alertar em relação a algumas coisas. E quando se fala de obra, reforma, todas essas coisas, é custo, tudo é custo. Então, com isso, a gente quer ajudar você a reduzir esses custos, a minimizar o máximo possível esses custos. Porque, como a gente já mencionou aqui anteriormente, essa planilha orçamentária, todo esse planejamento vai te dar um norte, você vai, assim, sentar no escuro, você vai saber para onde você está indo, você vai enxergar o alvo e vai ir em direção a esse alvo. Então, é muito melhor. Então, essa acho que é o principal objetivo de tudo, né? Da contratação do profissional é esse. E então é isso. Se você concorda, né? Se você discorda, se você tem algum comentário, já passou por algum perrengue aí na sua obra, já teve problema com um pedreiro, ou com um arquiteto, ou com um engenheiro, comenta aí pra gente poder bater um papo, tá bom? E não deixa de seguir a gente aí e deixar seu like. É isso aí, pessoal. Muito obrigada. Valeu!